Alô, amigos, boa noite, bom dia, boa madrugada, sei lá que hora que você está vendo esse vídeo aqui. Chegamos aqui no canal Tricolaço mais uma vez, depois de Flamengo 2, São Paulo 1. Até que, dadas as expectativas que se criaram sobre esse jogo, foi um placar, né, pouco assustador. 2-1 contra no Maracanã é um resultado bem dentro daquilo que eu acho que muita gente vai vivenciar enfrentando o Flamengo jogando lá no Rio de Janeiro, inclusive concorrentes do próprio Flamengo, né? Isso alivia alguma coisa para a situação do São Paulo? Não. O São Paulo termina a segunda rodada com 0 ponto. Aliás, algo que não acontecia há 34 anos. 34 anos o São Paulo não perdia as duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E poucos times terminarão a rodada com 0 ponto. Esse sim é um dado preocupante, porque aí você começa lentamente a se isolar de outra faixa de classificação na tabela, enquanto seus problemas não forem resolvidos. Porque é isso que nós temos hoje, né? O São Paulo hoje é um problema não resolvido, porque o seu técnico se tornou um técnico morto-vivo, ninguém da diretoria aparece para dizer mais nada, parte da torcida já decidiu que precisa mudar, e o principal, que é o resultado final, acaba não acontecendo, é claro. Então, falando rapidamente do jogo, não tem muito o que falar, porque eu acho que é perder tempo sobre um assunto que a gente vai ter que voltar a falar depois, não para falar de jogo, mas para falar de técnico, né? Não adianta ficar analisando como se estivesse tudo bem. Mas, de um modo geral, foi um jogo onde o São Paulo começou se defendendo bem, que eu acho que é importante quando você enfrenta o Flamengo do Tite no Maracanã. Quanto menos chance você der para esse Flamengo chegar, melhor, e com o tempo você pode criar espaços para poder até fustigar o Flamengo. Mas isso o São Paulo fez mal. Ele começou se defendendo bem, mas este fustigar, esse agredir e esse atacar, o São Paulo fez mal e piorou ao longo do primeiro tempo. Um time que foi cada vez mais ficando mais espaçado, cada vez mais não entendendo que tinha que concatenar jogadas no campo de ataque com aproximação. Aí, aos 20 minutos, num vacilo do Michel Araújo, na única coisa que era possível fazer com o time que está se fechando e marcando bem, o Luiz Araújo conseguiu ganhar um espaço e acertar um lindo chute, fez 1-0 para o Flamengo, e assim ficou esse resultado até o final. O segundo tempo começa mal, já com trocas que eu não teria feito. Veja bem, não é que eu não teria feito porque eu não gosto dos jogadores que entraram. É que a leitura que eu faço é a seguinte: com o Flamengo no Maracanã, na situação que São Paulo está, não é demérito você jogar para não perder e de repente até conseguir ganhar. Óbvio que eu prefiro uma maneira de jogo onde o time procure ganhar, mas não é o caso agora. O time não está pronto nem mentalmente para isso. E o Carpini colocou um atacante, tirou um jogador do meio que não estava funcionando, que era o Michel Araújo, tirou um zagueiro e colocou outro atacante, 2 pontas, Eric e Ferreira. E assim foi o time para o segundo tempo, com condição de chegar lá dentro do Flamengo e agredir, mas aí o problema foi que você deu espaços para o Flamengo e o Flamengo aproveitou, e com 8 minutos numa trama dentro da área do Pedro, que saiu driblando todo mundo, uma coisa horrorosa. Sobrou lá para o De La Cruz numa defesa do Rafael e ele fez o segundo gol. A partir daí, o São Paulo, que já não estava se encontrando, ficou pior ainda. Chegou um momento da partida que era constrangedor ver o São Paulo em campo, porque não havia coordenação de jogada simples, né? O que é coordenação de jogada simples? Você vai sair do campo de defesa, você vai tocar para frente para algum jogador em condição de receber, seja ele um volante, um meia, um lateral. Não, constantemente a bola era jogada num vazio do campo, até que alguém se apresentasse para retomar essa bola e colocá-la em jogo novamente. Várias vezes também a gente presenciou 3, 4 jogadores do São Paulo saindo em linha sem saber exatamente para onde tocar. Bom, depois saiu o Caleri, que não está jogando nada. Ah, mas, poxa, ele voltou antes e está se esforçando. Gente, é importante se esforçar. Eu gosto da luta do Caleri, mas só luta não adianta. Precisa jogar um pouquinho, ele está jogando mal.
Ele está jogando mal. E o André Silva entrou e pôs fogo no jogo de novo. Incomodou a zaga do Flamengo, atrapalhou ali a intermediária, e assim, aconteceu um outro fenômeno que tem atrapalhado o Flamengo, né? Aí o Tite vai ter que cuidar. O Flamengo se desligou, o Flamengo se desliga muito em algumas partidas. E aí o São Paulo cresceu. Cresceu, fez o gol com o Ferreira, continuou pressionando, aí mudou o panorama, né? Impressionante. Dá pra gente dizer que dos 35 até os 45 São Paulo mandou no jogo, mas aí era realmente um time um pouco mais frágil. O Flamengo se reorganizou na defesa e o São Paulo não conseguiu chegar ao gol do empate, que seria, àquela altura, heróico. Mas ficou do jeito que ficou. Bom, vamos lá. O que sobra disso? Sobra que o São Paulo vai jogar com o Atlético Goianiense domingo em Goiânia, quinta-feira que vem contra o Barcelona de Guayaquil, em Guayaquil, no Equador, e na outra segunda-feira, dia 29, com o Palmeiras. É em casa, mas é o Palmeiras. Quer dizer, nada é fácil na vida do São Paulo, especialmente nesse momento. O que fazer? Mandar embora o técnico? Então vamos lá, o que eu acho? Primeiro, eu acho que ele deveria pedir a conta. Ele se manifestou na entrevista pré-jogo. Pela primeira vez o Carpini falou que o que está acontecendo com ele é desumano. Ou seja, ele está sentindo o completo desrespeito do qual ele está sendo vítima. E também ficou claro que ninguém o procurou, né? Porque senão ele se sentiria respaldado. Então eu pediria conta, para não passar por essa humilhação. Parcela a multa. O que o São Paulo está fazendo com ele é lamentável. E tem um problema, né? Os outros técnicos estão vendo. E o São Paulo já teve atitude constrangedora semelhante com o Crespo e com o Rogério Ceni. Será que esses caras, será que o Crespo, por exemplo, hoje voltaria a trabalhar no São Paulo com essa diretoria? Será que os técnicos que estão vendo como o Carpini é tratado topariam trabalhar no São Paulo? Essa é uma pergunta para se fazer. E quem vem para o São Paulo? Porque, de novo, aquela história das últimas vezes, né? Hoje surgiram os nomes de Schelotto, que eu acho que não é um bom técnico, não acertou ainda. O Schelotto teve algumas coisas, teve alguns trabalhos interessantes só, mas os últimos são muito ruins. E não teve nada espetacular também antes. Aí me aparece o nome do Diego Alonso, do Carvalhal, que eu duvido. Não acredito que ele tenha atendido o São Paulo, mas enfim. Carlos Carvalhal, português. E temos o nosso glorioso Domenech Torrent, antigo auxiliar do Guardiola, que treinou o Flamengo em 2020. Ele entrou no lugar do Jorge Jesus e saiu para dar o lugar ao Rogério, que foi campeão. Ele é o técnico daqueles 4-1 que o São Paulo meteu no Flamengo no Maracanã em 2020. O Torrent. E que depois tentou tratar a goleada como algo normal. Então esse é um dos técnicos que o São Paulo está procurando. É isso que tem que fazer? Para tirar o Carpini vale qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Que coisa, hein? Felipão, pelo jeito, desistiram, se é que um dia procuraram. Mano Menezes desistiram, se é que um dia procuraram. E há quem tenha dito que o Muricy não gostaria de ter. Claro, são caras contemporâneos dele, alguns muito mais vencedores do que ele, no caso do Felipão, e ele talvez ficasse numa situação de desvantagem. Mas o Felipão, primeiro vamos considerar, o Felipão é um cara de 75 anos de idade. Pra você ter uma ideia, o técnico mais velho do Brasileirão é o Ramon Dias, que tem 64. Que, poxa, está à beira do descanso. É o técnico mais vencedor da história do Brasil. Com relação a isso, eu sempre falo, não tenho dúvida. Tá? O Felipão ainda conseguiu levar o Atlético Paranaense outro dia para a final da Libertadores da América. E conseguiu colocar o Atlético Mineiro na Libertadores desse ano, mas assim, o Atlético Mineiro demorou 9 jogos para ganhar o primeiro. Aliás, ganhou do São Paulo. E esse ano, quando começou o ano, horrível o trabalho do Felipão. Horrível. Horrível. E assim, se for para dar choque, então porque o São Paulo não sabe exatamente o que quer.
O que é? O planejamento da diretoria qual é? É ganhar um título? Tem um título no horizonte? Qual é o título? O Filipão pode dar esse título? Não me venham dizer que a Libertadores do São Paulo não vai ganhar. E se entrou nesse ano achando que ia ganhar, achou demais. Então, com Carpini ou com Dorival, se tivesse continuado, com o Felipão, com o Torrente, não vai ganhar a Libertadores. Então não tem que ter isso como objetivo primário. São Paulo tinha que tentar o Campeonato Brasileiro lá no começo do ano. Saiu o Dorival, entrou o Carpini. Quando entrou o Carpini, eu mesmo zerei. Falei, não pode mais pensar em nada. É um ano de trabalho pro cara pegar o jeito. O cara é novato, pô. A gente está desancando o sujeito porque a gente está observando o trabalho dele sob o prisma de uma possível conquista de um título gigante. E isso não vai acontecer. A partir do momento que o técnico que estava desenvolvendo o trabalho saiu, zera tudo. E o Carpini é jovem, então zera tudo mesmo. É até o meio do ano que vem. Quem não aceita isso não sabe exatamente onde a gente está. E se a diretoria do São Paulo não vem a público para dizer que é isso, porque ela não quer se comprometer com isso publicamente, então ela é uma diretoria incompetente mesmo. E está provando cada vez mais que é. Outra coisa, para de ilusão. Porque dá a impressão que o São Paulo era uma Ferrari dirigida pelo piloto Dorival e que aí entregue ao piloto Carpini e não anda mais. O São Paulo nunca foi uma Ferrari. O São Paulo ganhou um jogo no Campeonato Brasileiro fora de casa, gente. Acorda. O São Paulo quase perdeu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil dentro do Morumbi para o Sport. Perdeu de 3-1. Classificou porque tinha ganhado de 2-0 em Recife, e aí nos pênaltis acabou levando a classificação. E aí sim vem os jogos históricos contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Mas abrir o olho e lembrar de algumas coisas é importante de vez em quando. Para não usar exemplo ruim como comparação. Não é nem para dizer que não pode mandar embora esse ou aquele, para não usar o exemplo. É que nem hoje. O Crespo toda hora é lembrado. O Crespo é o cara que ficou 10 jogos sem ganhar no Brasileiro. É porque ele é ruim? Não. Na época, quem pode olhar os vídeos aqui do canal, sei que não está acostumado, tem aí. O que eu dizia na época? O Crespo veio para o Brasil, para o Campeonato Paulista, não tinha nem olhado como era o Campeonato Brasileiro ainda, já teve que entrar no trabalho, a diretoria deu a ele a missão de fazer do Paulista uma Copa do Mundo. Ele não conhecia nada. E ele não estava preparado para o Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com o Crespo, literalmente, foi enrolação. Ele se enrolou, porque ele não conhecia nada e nem ninguém. E era nítido isso nos jogos do São Paulo. Ele não sabia onde ele estava. Só que aí, se você fica 10 jogos sem ganhar, você arrumou um problema. Porque você vai, inevitavelmente, para a zona do rebaixamento. E aí, ganhou um outro jogo ali, mas ficou naquela média dos empates até ter sido mandado embora. O Crespo, que eu gostaria de ver de novo no São Paulo, não estou dizendo que não, é o cara do 5-1 dentro do Maracanã contra o Flamengo. O São Paulo começou ganhando o gol do Miranda e tomou a virada. Com o Bruno Henrique com uma atuação de gala. Lembram disso? Então, esses exemplos são importantes. Esses exemplos vão ser usados como parâmetro de comparação porque eles são os reais. Eles são os reais. Então, por exemplo, o Carpini não dá padrão nenhum para o time. Aí tem gente que vem dizer assim, o São Paulo tem o melhor elenco dos últimos 15 anos, tinha que estar melhor treinado. Gente, que melhor elenco dos últimos 15 anos é esse? O Rames sentiu o músculo. O Lucas está machucado. O Rafinha é um idoso e está machucado. E vai demorar para voltar. O que sobra? Vamos lá, o que sobra? Sobra o que sempre teve. Luciano Calleri, Pablo Maia, que agora está jogando mal pra caramba, um ou outro jogador abnegado, não tem esse elenco todo que falam que tem. Júlio Casares é muito criticado, mas Júlio Casares enrola todos vocês. Com aquela... tentando vender aquela imagem de um São Paulo grandioso. São Paulo não é grande faz tempo, rapaz. E quem vier para o lugar do Carpini vai ter problema. Óbvio que se vier um cara que faça mais ou menos o que o Dorival fez,
que é organizar o básico, o time vai melhorar, vai ganhar alguns jogos. Mas é isso. Aliás, com o Dorival foi isso. Foi isso. Ele ajustou o time para, como ele sempre faz, para 10, 12 jogos, aí o time acerta e depois cai. E aconteceu isso com o São Paulo. E aconteceu isso com o Flamengo quando ele foi demitido. Então, e outra coisa que é constrangedora, né? Eu imagino o Carpini entrando na internet de manhã, hoje, por exemplo. Então todo mundo sabe do São Paulo, menos ele. Todo mundo sabe. Os jornalistas, que muitos têm uma postura ridícula, inclusive. Pô, não estão atuando como jornalistas, alguns deles. Né? Estão lá só como especuladores. Não, vai cair hoje, não vai cair amanhã. Se perder, cai. Se empatar, cai. Quem será que vem? Ah, o São Paulo falou com esse, falou com aquele. Cara, os caras estão produzindo um noticiário de uma troca que não existiu ainda. E não existiu porque a diretoria não fala. Mas é óbvio que a diretoria está participando desse processo, vazando informações, mas sem se manifestar oficialmente. Para posar de honesto, não, eu não fiz isso com o rapaz. Está fazendo. E outros técnicos estão vendo. É patético o que está acontecendo com a figura do Thiago Carpini. Mas vamos lá, quem é que vem? Eu vou dizer um nome. É complicado dizer, esse nome não quer dizer que ele é o melhor, é que eu não ouvi o nome desse cara na lista. Que o São Paulo podia tentar. Bom, se bem que ele está empregado, né? Que é o Vitor Pereira. Vitor Pereira arrumou um empregão lá na Arábia. Esse não vem, não. O Vitor Pereira ninguém lembrou. Sabe por quê? Porque o pessoal lembra da história da sogra. Mas esquece que ele colocou um Corinthians limitado na final da Copa do Brasil e classificou o time para a fase de grupos da Libertadores. Depois teve a confusão da sogra e tal. Aí ele foi para o Flamengo. Por causa do estigma da sogra, não deixaram de trabalhar, porque ia levar um tempo, mas ele ia acertar o time do Flamengo. E o resto é história. Mas não sei se viria. O resto, tudo é, de certo modo, alguma aposta. Tudo é, de certo modo, uma aposta. Você tem que acertar num cara que tem um trabalho bom. Eu já falei muito do Zubeldia, o São Paulo não quer. Parece, né? Ele não é o melhor técnico do mundo, é o que mais impressionou nos últimos tempos, só. Pode chegar aqui e fazer um monte de merda. Né? E tem outros nomes aí, Coca, Alonso, esses portugueses todos aí, isso tudo é digno de ser procurado mesmo. Tá? Tô dando mais um nome, então, para a fila de pretendentes ou de pretendidos pelo São Paulo. Tenho muita curiosidade de saber o que o São Paulo vai fazer se nenhum deles aceitar. Vai chegar no Carpini e falar, ó, Carpini, a gente conversou aí, não deu. Você fica aí? Eu, se fosse ele, pedia demissão hoje, porque ele vai ser mais humilhado ainda. Ele vai ser mais humilhado. Ele é um cara de 39 anos, que em times menores tem trabalhos muito bons, que ele fez com o Juventude na Série B ano passado. É digno de nota. E não venham dizer, não, porque a Série B... A Série B do ano passado trouxe para a primeira divisão o próprio Juventude, pelas mãos do Carpini, né? Trouxe o Vitória como campeão, veio de volta o Criciúma, não é isso? Quem mais que está aí? Que eu estou esquecendo. Vitória, falei. E o Atlético Goianiense que voltou. Mas teve briga boa lá com o Mirassol, com o Novo Horizontino. Não foi fácil, não. E o cara trouxe o time no laço. No laço. Mas no São Paulo ele não vai se criar. No São Paulo acabou. Ele não vai ter respeito, ele não vai ter respaldo, ele não vai ter nada. Domingo vai acontecer tudo de novo. Se ele continuar. E domingo não há garantia de que o São Paulo vença, mesmo que ele não esteja lá. Tem isso também para levar em conta. E a diretoria do São Paulo não parece estar preparada para trazer um nome novo para o domingo. Vamos ver o que vai acontecer. É isso, gente. Tá tudo muito ruim. A vergonha é gigantesca. E o São Paulo hoje, quarta-feira, dia 17 de abril, é um clube completamente sem rumo, dirigido por uma turma de festeiros. Pessoal de piscina de clube. É isso que São Paulo é.
dirigido por turma de piscina, pessoal que fica na beira da piscina no churrasquinho. Por isso que sai isso daí. É zero gestão profissional. Esses caras foram zero profissionais quando contrataram o Carpini, inclusive. Porque ao contratar um novato, você está contratando um risco. O risco do novato ter que ter muito tempo para desempenhar o trabalho. Então você tem que dar esse tempo para ele e tem que respaldá-lo. São Paulo não está respaldando, porque o São Paulo não quer dar tempo. São Paulo achou que tinha uma seleção nas mãos e que era só botar alguém lá para tomar conta e dar camisa. Futebol não funciona assim. Valeu!